Minha mãe envenenou meu pai porque descobriu que ele gostava de homens e beijava outros peões no curral da nossa fazenda. Pode parecer coisa de filme, mas aconteceu aqui mesmo em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, dentro da minha própria família, debaixo do mesmo teto onde eu cresci, acreditando que tinha os pais mais honrados do mundo. Durante 50 anos da minha vida, eu carreguei a dor de ter perdido meu pai por uma doença misteriosa que os médicos chamavam de problema no fígado. Mas a verdade é que ele morreu pelas mãos da própria esposa, que colocava veneno no café dele todo santo dia até ele definhar e morrer como um animal abandonado na beira da estrada. O que eu vou contar para vocês não é uma dessas histórias que a gente inventa para chamar atenção. Não. É a verdade mais amarga que uma família pode carregar. O tipo de segredo que destrói gerações inteiras quando finalmente vem à tona. Meu pai, Arlindo Ramos, não morreu de doença nenhuma como todo mundo acreditou durante décadas. Ele foi assassinado lentamente, dia após dia, pela mulher que jurou amá-lo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte o separasse. E a morte realmente o separou, mas não da forma que Deus tinha planejado quando eles se casaram na igreja matriz de Guaratinguetá em 1943. A morte veio pelas mãos criminosas da minha própria mãe, que decidiu que era melhor ser viúva respeitável do que esposa de um homem que ela considerava pervertido e desonrado. Durante 60 anos, ela carregou esse segredo como se fosse uma medalha de honra, como se tivesse salvo a família de uma vergonha maior. Meu nome é Zilpa Benedita Ramos, tenho 76 anos e nasci aqui em Guaratinguetá mesmo, numa época em que essa cidade ainda cheirava a café torrado e as famílias tradicionais mandavam e desmandavam por essas bandas. Quem me vê hoje na minha casinha simples, vendendo doce de leite e cocada na feira aos sábados, conversando com todo mundo sem cerimônia, não imagina nem de longe o segredo terrível que carrego há mais de meio século. Cresci numa das famílias mais respeitadas da região, filha de fazendeiro próspero e de uma senhora da alta sociedade local. Nossa casa era frequentada pelos políticos importantes, pelos comerciantes ricos, pelas famílias que decidiam os rumos da cidade. Eu fui criada para ser uma mocinha exemplar, que sabia se comportar em sociedade, que falava baixinho, que nunca questionava as decisões dos mais velhos. Era o tipo de educação que preparava as meninas para serem esposas perfeitas de homens importantes. Mas toda essa fachada de família perfeita ruiu como castelo de areia quando descobri o que meu pai realmente era, ou melhor, o que ele sentia por outros homens numa época em que isso era considerado crime contra a natureza, pecado mortal, doença mental que precisava ser curada ou eliminada. E foi exatamente isso que minha mãe fez. Ela eliminou o problema da forma mais definitiva possível. Um segredo que só vim descobrir no ano passado, quando minha tia Conceição estava morrendo e resolveu limpar a consciência antes de encontrar o Criador. Durante 75 anos da minha vida, eu acreditei na versão oficial da morte do meu pai, carregando a dor de uma perda prematura, sem jamais suspeitar que tinha sido criada por uma assassina que representava o papel de viúva inconsolável com uma perfeição digna de atriz profissional. Antes de continuar essa história que vai deixar vocês de queixo caído, me conta aí nos comentários qual o nome de vocês e de que cidade estão me ouvindo. Quero saber quem são essas pessoas corajosas que têm estômago para ouvir a verdade nua e crua sobre as famílias brasileiras dos anos 60. Porque o que eu vou contar aqui não é a história da carochinha. Não. É a realidade mais crua que uma família pode viver. E garanto que muitos de vocês vão se identificar com pedaços dessa dor que eu carrego. A verdade sobre a morte do meu pai ficou enterrada por 5 décadas como um osso de cachorro no quintal. E se não fosse minha tia Conceição ter aberto a boca nos últimos dias de vida dela, eu teria morrido sem saber que cresci sendo filha de uma assassina. Imaginem vocês o choque que foi descobrir aos 75 anos que sua mãe,
Aquela mulher que você respeitava como santa, que rezava o terço todo dia e ia na missa de domingo religiosamente, tinha matado o próprio marido de forma lenta e calculada. Dona Sebastiana Militão Ramos era considerada um exemplo de virtude cristã em Guaratinguetá. Todo mundo elogiava a forma como ela educou a filha sozinha depois de ficar viúva tão jovem, como manteve a dignidade da família mesmo diante da tragédia, como nunca se queixou das dificuldades ou perdeu a fé em Deus. Ela participava de todas as atividades da igreja, organizava bazares beneficentes, visitava doentes, ajudava famílias necessitadas. Era o tipo de pessoa que todo mundo apontava como exemplo de caráter e moral cristã. Mas por trás dessa fachada de santa vivia uma mulher atormentada pela culpa de ter cometido o crime perfeito. Durante mais de 50 anos, ela acordava todas as manhãs sabendo que tinha sangue nas mãos, que tinha tirado a vida do pai da própria filha, que tinha enviuvado a si mesma por orgulho e preconceito. E mesmo assim, conseguia manter a pose de viúva exemplar, recebendo pêsames e condolências como se fosse realmente uma vítima das circunstâncias. Eu sempre soube que alguma coisa estava errada na história que me contaram sobre a morte do papai. Era 1965, eu tinha 15 anos, e ainda me lembro de cada detalhe daqueles meses horríveis em que ele foi definhando dia após dia, perdendo peso, perdendo a cor, perdendo a alegria que sempre teve. O homem forte e saudável que eu conhecia desde criança se transformou num fantasma de si mesmo, arrastando-se pela casa como uma sombra do que um dia foi. Os médicos da cidade não conseguiam descobrir o que estava acontecendo com ele. Falavam em problema no fígado, mas nenhum remédio fazia efeito. Nenhum tratamento conseguia parar aquela deterioração assustadora. Dr. Januário, que era o médico mais respeitado da região, confessava estar perdido diante daquele caso. Nunca tinha visto uma degeneração tão rápida e misteriosa em alguém que sempre foi saudável como um touro. Meu pai emagrecia dia após dia, como se alguma força invisível estivesse sugando a vida dele aos poucos. A pele dele ficou amarelada, os olhos fundos, os cabelos começaram a cair em tufos. Ele vomitava quase todas as manhãs, especialmente depois de tomar o café que minha mãe levava para ele na cama com tanto carinho aparente. Era uma agonia lenta e dolorosa que nenhum ser humano merece passar. Minha mãe, Dona Sebastiana, se transformou na viúva mais dedicada que Guaratinguetá já tinha visto. Ela cuidava do marido doente com um zelo que impressionava todo mundo, levava o café na cama para ele todo dia, preparava as refeições especiais que os médicos recomendavam, não saía do lado dele nem um minuto. As vizinhas elogiavam tanto a dedicação dela que eu cresci achando que tinha a mãe mais santa do mundo, uma mulher capaz de qualquer sacrifício pelo bem da família. Ela controlava cada remédio que ele tomava, cada gole de líquido que passava pela boca dele. Preparava pessoalmente todas as refeições, dizendo que não confiava em mais ninguém para cuidar direito do marido doente. Insistia para que ele tomasse o café da manhã que ela levava especialmente para o quarto, falando que tinha adicionado vitaminas e ervas medicinais que iam ajudar na recuperação dele. O que ninguém sabia, nem eu, nem mais ninguém, é que a cada gole de café que meu pai tomava das mãos amorosas da minha mãe, ele estava bebendo a própria morte. Cada colherada de mingau que ela preparava com tanto carinho estava carregada de veneno. Cada remédio que ela dava para ele com aquele jeitinho de esposa preocupada era mais uma dose da substância que estava matando ele aos poucos, sem que ninguém desconfiasse de nada. Durante 4 meses inteiros, minha mãe representou o papel da esposa dedicada enquanto executava o assassinato mais calculado e frio que já soube na minha vida. Ela chorava na frente das visitas, dizia que não sabia mais o que fazer para salvar o marido amado, pedia orações para todas as beatas da igreja, mas na verdade estava contando os dias para que o veneno fizesse o trabalho completo e ela ficasse livre do homem que considerava uma vergonha para a família. Cada colherada de mingau que ela preparava com tanto carinho estava carregada de veneno.
Cada remédio que ela dava para ele com aquele jeitinho de esposa preocupada era mais uma dose da substância que estava matando ele aos poucos, sem que ninguém desconfiasse de nada. A família do meu pai sempre foi muito tradicional aqui na região. Meu avô paterno tinha sido um dos primeiros fazendeiros de café de Guaratinguetá, desses homens duros que construíram fortuna na base da enxada e do suor. Meu pai, Arlindo Ramos, herdou não só as terras e o dinheiro, mas também a reputação de homem sério, trabalhador, respeitado por toda a comunidade. Ele era o tipo de pessoa que todo mundo cumprimentava na rua, que tinha a palavra valorizada nos negócios, que participava das decisões importantes da cidade. Minha mãe também vinha de família importante. Dona Sebastiana era filha do coronel Militão, um dos homens mais poderosos da região naquela época. Quando ela se casou com meu pai, foi como a união de duas dinastias, duas famílias que tinham construído o que Guaratinguetá era naqueles tempos. Todo mundo dizia que era o casamento perfeito, o casal ideal, a família que servia de exemplo para todas as outras da cidade. Eu cresci nesse ambiente de respeito e tradição, numa casa grande cercada de cafezais, onde as refeições eram servidas no horário certo, onde se rezava antes de comer, onde as visitas eram recebidas na sala de visitas e onde qualquer escândalo seria a ruína completa da família. Minha mãe sempre me ensinou que nossa reputação era mais importante que qualquer outra coisa no mundo, que uma família como a nossa não podia dar motivo para fofoca, que tínhamos que ser o exemplo de moral e bons costumes para toda a sociedade. Por isso mesmo, eu nunca entendi o que aconteceu naqueles últimos meses da vida do meu pai. Ele sempre tinha sido um homem alegre, que gostava de conversar com os peões na fazenda, que conhecia todo mundo pelo nome, que tratava os empregados com respeito e carinho. Mas nos meses antes de morrer, ele estava diferente, mais fechado, mais nervoso, como se alguma coisa estivesse perturbando ele por dentro. Eu era muito nova para entender as nuances dos relacionamentos adultos, mas percebia que alguma coisa tinha mudado entre meus pais. Eles não conversavam mais como antes, não riam juntos, não faziam aqueles planos para a fazenda que eu sempre ouvia eles discutindo. Minha mãe estava sempre tensa, sempre vigilante, sempre de olho em cada movimento que meu pai fazia. Quando ele morreu, depois de 4 meses agonizando naquela cama, toda a cidade veio ao velório. Era como se Guaratinguetá inteira estivesse prestando a última homenagem a um dos seus filhos mais ilustres. Minha mãe chorou tanto que precisou ser amparada pelos parentes. Parecia estar sofrendo uma dor genuína, uma perda irreparável. Eu também chorei muito, porque adorava meu pai e não conseguia aceitar que ele tinha partido tão cedo, tão novo, com tanto ainda para viver. Depois do enterro, minha mãe vendeu a fazenda e nós nos mudamos para a cidade. Ela dizia que não conseguia mais viver no lugar onde tinha tantas lembranças do marido amado, que cada canto daquela propriedade a fazia lembrar da felicidade que tinha perdido. Compramos uma casa menor no centro de Guaratinguetá e começamos uma vida nova, só nós duas, mãe e filha, enfrentando o mundo sem o nosso protetor. Durante todos esses anos, eu carreguei a imagem do meu pai como um homem honrado que tinha morrido cedo demais por causa de uma doença misteriosa. Eu me casei, tive 4 filhos, criei minha família sempre honrando a memória dele, sempre contando para meus filhos e netos como o avô tinha sido um homem íntegro e trabalhador. Minha mãe viveu até os 92 anos e morreu em 2019, levando o segredo dela para o túmulo. Mas no ano passado, quando minha tia Conceição estava internada no hospital, já nos últimos dias de vida, ela me chamou e disse que precisava me contar uma coisa que não podia levar para o caixão. Eu achei que ia ser alguma bobagem de família, algum segredinho antigo sobre herança ou coisa assim. Nunca, em 1 milhão de anos, eu poderia imaginar o que ela ia me revelar sobre minha própria mãe. Tia Conceição me agarrou pelo braço com aquela força que só quem está morrendo tem e sussurrou no meu ouvido as palavras que mudaram minha vida para sempre.
Ela me contou que tinha visto minha mãe colocando alguma coisa no café do meu pai, que tinha desconfiado na época, mas nunca teve coragem de falar, que carregou essa suspeita durante 60 anos e não aguentava mais morrer calada. Foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Agora eu entendo por que minha mãe queimou todas as roupas do meu pai depois que ele morreu, porque ela nunca mais quis falar sobre ele, porque mudou de cidade tão rápido depois do enterro. Ela estava apagando as evidências do crime perfeito que tinha cometido, se livrando de qualquer coisa que pudesse um dia comprovar o que ela tinha feito. E eu, coitada, cresci achando que ela era uma santa, uma viúva inconsolável que tinha perdido o amor da vida de forma trágica. Mas para entender por que minha mãe chegou ao ponto de envenenar o próprio marido, vocês precisam saber o que aconteceu naquele dia fatídico de 1965, quando eu descobri meu pai numa situação que nenhuma filha deveria presenciar, e como essa descoberta selou o destino dele para sempre. Mas espera lá, antes de ir direto para o final dessa história terrível, tenho que começar lá, do começo da minha vida, senão vocês não vão entender como uma família que parecia ter saído de um conto de fadas virou o cenário do crime mais calculado que já vi na minha vida. Preciso contar como era a nossa vida antes de tudo desabar, porque só assim vocês vão conseguir dimensionar o tamanho da tragédia que se abateu sobre nós naquele ano maldito de 1965. Nossa fazenda era um pedaço do paraíso aqui na terra. 500 pés de café espalhados por morros que pareciam ter sido pintados à mão por Deus. Uma casa grande de 2 andares com varanda toda em volta, cercada por jardins que minha mãe cuidava como se fossem filhos. A propriedade ficava a uns 10 quilômetros do centro de Guaratinguetá, numa estrada de terra que serpenteava entre as plantações e terminava no nosso portão de madeira maciça, onde estava escrito em letras de ferro forjado o nome da fazenda São Benedito. Meu pai, Arlindo Ramos, era o tipo de homem que quando chegava num lugar, todo mundo parava para cumprimentar. Alto, forte, com aquele bigode bem aparado que estava na moda naqueles tempos, ele tinha uma presença que impunha respeito sem precisar levantar a voz. Era conhecido em toda a região como um fazendeiro justo, que pagava os empregados em dia, que tratava todo mundo com dignidade, que nunca deixou ninguém passar necessidade na propriedade dele. Todos os domingos, depois da missa, ele ficava na Praça da Matriz conversando com os outros fazendeiros sobre os preços do café, sobre política, sobre os problemas da região. Era comum ver grupos de homens importantes rodeando meu pai, pedindo opinião dele sobre negócios, sobre investimentos, sobre as decisões que afetavam toda a comunidade. Ele tinha aquele dom de liderança que nasce com a pessoa, que não se aprende em livro nem se compra com dinheiro. Na fazenda, meu pai conhecia todos os empregados pelo nome, sabia da vida de cada um, perguntava pelos filhos, pelas esposas, pelos problemas de saúde. Ele acordava antes do galo cantar e ia direto para o curral conferir o gado, depois caminhava pelos cafezais, conversando com os peões sobre a plantação, sobre a colheita, sobre os cuidados que cada pé precisava. Era um homem do campo de verdade, que entendia a terra como se ela fosse um livro aberto na frente dele. Minha mãe, Dona Sebastiana, era a filha mais nova do coronel Militão, um dos homens mais ricos e influentes de Guaratinguetá naquela época. Ela tinha sido criada para ser a esposa perfeita de um homem importante, educada em colégio de freiras, que sabia tocar piano, que falava francês, que organizava as festas da alta sociedade local. Quando se casou com meu pai, todo mundo disse que era a união ideal, o casamento que ia gerar os herdeiros mais bem preparados da região. Ela levava a sério demais essa responsabilidade de ser a esposa exemplar. Nossa casa era sempre impecável, com os móveis encerados, as cortinas lavadas, as flores sempre frescas nos vasos da sala de visitas. Ela supervisionava cada detalhe da vida doméstica como se fosse uma general comandando um exército, desde o cardápio das refeições até a roupa que eu usava para ir na missa. Para ela, qualquer deslize na nossa apresentação seria uma mancha na reputação da família.
As refeições na nossa casa seguiam um ritual quase religioso. Às 6 da manhã em ponto, o café estava servido na mesa da varanda, com pão quentinho que a Conceição fazia no forno a lenha, queijo da própria fazenda, doce de leite que minha mãe preparava pessoalmente. Meu pai lia o jornal enquanto tomava café, comentando as notícias comigo e com minha mãe, planejando as atividades do dia. Era um momento de paz que eu guardei no coração durante todos esses anos. O almoço era às 11h30, sempre com a família reunida na sala de jantar, sendo servido pela Conceição e pela Maria, as duas empregadas domésticas que trabalhavam conosco há mais de 10 anos. Minha mãe fazia questão que eu me comportasse como uma senhorita, que usasse os talheres certos, que mantivesse a postura ereta, que participasse da conversa de forma educada. Ela dizia que uma moça da nossa posição social tinha que estar sempre preparada para receber visitas importantes. As tardes na fazenda tinham um ritmo gostoso, que só quem viveu no campo conhece. Depois do almoço, meu pai descansava na rede da varanda enquanto fumava o cachimbo dele, observando o movimento dos empregados, planejando mentalmente as tarefas do dia seguinte. Eu ficava por perto fazendo meus deveres da escola ou bordando com minha mãe, ouvindo as conversas sobre a fazenda, sobre os vizinhos, sobre os acontecimentos da cidade. Mas foi nas tardes que eu comecei a perceber que alguma coisa estava mudando no comportamento do meu pai. Ele sempre tinha sido um homem caseiro, que gostava de ficar por perto da família, mas de repente começou a passar horas no curral, muito mais tempo do que era necessário para cuidar do gado. Às vezes eu ia procurar ele para alguma coisa e encontrava o curral vazio, com os animais já tratados, mas ele em lugar nenhum. Quando perguntava para os empregados onde ele estava, eles falavam que tinham visto ele caminhando na direção da mata, ou que ele estava conversando com fulano ou cicrano num canto mais afastado da propriedade. Nada que chamasse muito a atenção na época, porque fazendeiro mesmo tem sempre 1000 coisas para resolver, sempre algum problema para checar, sempre alguma conversa de trabalho para ter com os peões. Mas minha mãe começou a perceber essas ausências do meu pai. Ela sempre tinha sido uma mulher observadora, que reparava em cada mudança de comportamento das pessoas ao redor dela, que notava quando alguma coisa saía da rotina estabelecida. E a rotina do meu pai estava definitivamente diferente, com horários menos previsíveis, com explicações menos detalhadas sobre onde ele tinha estado. As conversas entre meus pais na hora do jantar começaram a ficar mais tensas. Nada muito óbvio, nada que uma menina de 15 anos pudesse entender completamente na época, mas havia uma eletricidade no ar que não existia antes. Minha mãe fazia perguntas aparentemente inocentes sobre o dia de trabalho do meu pai, mas o tom dela tinha uma urgência escondida, como se ela estivesse tentando pescar alguma informação específica. Meu pai respondia de forma evasiva, falando sobre os cuidados com a plantação, sobre problemas com cerca, sobre conversas com vizinhos, mas suas respostas pareciam ensaiadas, como se ele estivesse escolhendo cuidadosamente cada palavra. O clima na mesa ficou pesado de uma forma que eu não conseguia explicar, como se houvesse segredos circulando entre eles que eu não estava autorizada a conhecer. Foi nessa época que eu comecei a notar olhares estranhos entre minha mãe e algumas das empregadas. Conversas sussurradas que paravam quando eu chegava perto, perguntas discretas sobre os horários e atividades do meu pai. Minha mãe estava claramente investigando alguma coisa, tentando entender o que estava acontecendo com o marido dela, mas fazendo isso de forma sutil para não levantar suspeitas. Uma tarde, eu estava na cozinha ajudando a Conceição a preparar o doce de abóbora quando ouvi minha mãe conversando baixinho com a Maria no corredor. Ela estava perguntando se a Maria tinha visto meu pai conversando com alguém específico, se tinha reparado em alguma coisa diferente no comportamento dele. A Maria respondia que sim, que tinha visto meu pai passando muito tempo com o peão Benedito, mais tempo do que o normal. Benedito era um rapaz novo que tinha chegado na fazenda há uns 2 anos, vindo de Lorena para trabalhar conosco. Era um menino bonito, de uns 25 anos, alto, moreno, com aquele jeito quieto de quem fala pouco, mas observa tudo. Meu pai tinha tomado uma simpatia especial por ele desde o primeiro dia.
Dizia que o rapaz era trabalhador, responsável, que entendia de gado como poucos peões que ele já tinha conhecido. Aos poucos fui percebendo que as ausências do meu pai coincidiam sempre com os horários em que o Benedito também não estava fazendo as tarefas normais dele. Quando eu perguntava para outros empregados onde estava o Benedito, eles davam as mesmas respostas vagas que davam sobre meu pai, falando que tinham visto ele indo na direção da mata, ou que ele estava cuidando de algum problema em outra parte da fazenda. A tensão em casa foi aumentando dia após dia, semana após semana. Minha mãe ficou mais vigilante, mais controladora, fazendo perguntas constantemente sobre onde meu pai estava, o que ele estava fazendo, com quem ele estava falando. Ela começou a aparecer no curral em horários inesperados, sempre com alguma desculpa, sempre fingindo que estava apenas passando por ali por acaso. Agora me respondam uma coisa bem sincera. Vocês acham que uma mulher tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos quando descobre uma traição que pode destruir toda a família? Porque o que minha mãe fez depois disso vai dividir opiniões aqui nos comentários. Mas para entender a decisão terrível que ela tomou, vocês precisam saber exatamente o que eu vi naquele dia maldito que mudou nossas vidas para sempre. Era uma tarde de quinta-feira do mês de março, daquelas tardes quentes de final de verão que fazem a gente procurar sombra debaixo de qualquer árvore. Eu tinha ido buscar ovos no galinheiro para minha mãe fazer o bolo de fubá que ela sempre preparava às quintas, e estava voltando para casa quando ouvi vozes vindas de trás do moinho velho que ficava nos fundos da propriedade. O moinho não funcionava mais há anos, mas meu pai mantinha a construção de pé porque dizia que fazia parte da história da fazenda. Pensei que podia ser algum peão conversando sobre trabalho, então resolvi dar uma espiada para ver se era alguma coisa importante. Me aproximei devagar, pisando nas pontas dos pés para não fazer barulho, e quando contornei a parede de pedra do moinho, vi uma cena que até hoje me arrepia a alma só de lembrar. Meu pai estava encostado na parede com o Benedito grudado nele, e os dois estavam se beijando de um jeito que eu nunca tinha visto homem beijar homem. Por um momento eu fiquei paralisada ali, com a cesta de ovos na mão, sem conseguir processar o que meus olhos estavam vendo. Era como se meu cérebro tivesse travado, como se não conseguisse entender que aqueles dois homens, um deles sendo meu próprio pai, estavam fazendo uma coisa que eu nem sabia que existia. Eles estavam tão concentrados um no outro que nem perceberam minha presença, grudados de um jeito urgente, desesperado, como se o mundo fosse acabar naquele exato momento. Consegui me mexer antes que eles me vissem e saí correndo dali como se tivesse visto o diabo em pessoa. Corri tanto que quando cheguei na cozinha, estava ofegante, suada, com o coração batendo tão forte que achei que ia sair pela boca. A Conceição me olhou preocupada e perguntou se tinha acontecido alguma coisa, mas eu não conseguia falar. Estava com a mente completamente embaralhada, tentando entender o que tinha presenciado. Fiquei o resto da tarde remoendo aquela cena na cabeça, tentando encontrar alguma explicação que fizesse sentido. Na minha inocência de menina de 15 anos, criada numa família tradicional e religiosa, eu não tinha a menor ideia de que homens podiam ter esse tipo de relacionamento. Achei que talvez tivesse visto errado, que talvez fosse só uma conversa muito próxima, que minha imaginação tinha pregado uma peça em mim. Mas quanto mais eu pensava, mais detalhes daquela cena voltavam à minha memória. O jeito que meu pai segurava o rosto do Benedito, a forma como eles estavam colados um no outro, a expressão de prazer que eu tinha visto no rosto dos dois. Não havia dúvida sobre o que eu tinha presenciado, por mais que minha mente tentasse negar, por mais que meu coração quisesse acreditar que tudo não passava de um mal-entendido. Na hora do jantar, eu não conseguia olhar direito para meu pai. Cada vez que ele falava alguma coisa comigo, eu lembrava da cena do moinho e sentia uma mistura estranha de confusão, nojo e tristeza. Ele parecia normal, conversando sobre a fazenda, perguntando sobre minha escola, fazendo os mesmos comentários de sempre sobre os acontecimentos da cidade. Como é que ele conseguia agir como se nada tivesse acontecido?
Passei a noite inteira acordada, virando de um lado para o outro na cama, tentando decidir se devia contar para alguém o que tinha visto. Parte de mim queria esquecer tudo, fingir que nada tinha acontecido, continuar vivendo a vida normal de sempre. Mas outra parte sabia que aquele segredo ia me corroer por dentro se eu não dividisse com alguém a carga que estava carregando. No dia seguinte, enquanto minha mãe estava arrumando as flores da sala, resolvi contar para ela o que tinha visto. Na minha inocência, achei que ela ia saber explicar aquela situação estranha, que ia ter alguma justificativa lógica para o comportamento do meu pai. Me aproximei dela devagar e falei baixinho que precisava contar uma coisa importante que tinha acontecido na tarde anterior. Quando comecei a descrever a cena que tinha presenciado atrás do moinho, vi o rosto da minha mãe mudando de cor aos poucos. Primeiro ela ficou branca como papel, depois vermelha de raiva, depois novamente pálida como se todo o sangue tivesse fugido do corpo dela. Quando terminei de contar, ela soltou o vaso de flores que estava segurando e ele se espatifou no chão, espalhando água e cacos de louça pela sala inteira. A reação da minha mãe foi mais violenta do que eu jamais poderia imaginar. Ela começou a gritar de um jeito histérico, como uma pessoa que tivesse perdido completamente a razão. Gritava que não podia ser verdade, que eu estava inventando aquela história, que não era possível que o marido dela fosse capaz de uma coisa daquelas. Depois começou a chorar convulsivamente, soluçando tão alto que a Conceição veio correndo da cozinha para ver o que estava acontecendo. Entre os soluços, minha mãe falava coisas desconexas sobre honra da família, sobre vergonha, sobre o que as pessoas iam dizer se descobrissem. Ela repetia sem parar que nossa família estava arruinada, que nunca mais ia conseguir mostrar a cara na cidade, que preferia morrer a enfrentar a humilhação de ter um marido que fazia aquele tipo de coisa. Era como se o mundo dela tivesse desabado de uma hora para outra. A Conceição conseguiu acalmar minha mãe com um chá de camomila e valeriana, mas ela ficou o resto do dia como uma alma penada, caminhando pela casa sem rumo, murmurando orações e se benzendo constantemente. Naquela noite, ouvi ela chorando no quarto até muito tarde, um choro baixinho e desesperado que me partia o coração. Eu me sentia culpada por ter contado, mas ao mesmo tempo sabia que não podia carregar aquele segredo sozinha. Nos dias que se seguiram, minha mãe se transformou numa verdadeira detetive. Ela começou a observar cada movimento do meu pai com olhos de falcão, anotando mentalmente os horários que ele saía, os lugares que ele ia, as pessoas com quem ele conversava. Ela também passou a interrogar discretamente os empregados, sempre de forma indireta, tentando confirmar suas suspeitas sem levantar suspeitas sobre as próprias investigações. Foi quando ela descobriu que as ausências do meu pai coincidiam perfeitamente com os horários livres do Benedito, que os dois sumiam ao mesmo tempo e voltavam ao mesmo tempo, sempre com explicações vagas sobre onde tinham estado. Que outros empregados já tinham reparado na proximidade estranha entre patrão e peão, mas nunca tinham ousado comentar nada por medo de perder o emprego. A confirmação das suspeitas deixou minha mãe num estado que eu nunca tinha visto antes. Ela alternava entre momentos de fúria descontrolada e períodos de depressão profunda, em que ficava horas parada, olhando para o nada, como se estivesse planejando alguma coisa terrível. Uma vez a ouvi conversando sozinha no quarto, falando sobre justiça, sobre punição, sobre fazer o que era necessário para salvar a honra da família. Foi numa dessas conversas que ela mencionou pela primeira vez a possibilidade de colocar alguma coisa na comida do meu pai. Ela falava baixinho, como se estivesse testando a ideia na própria mente, sobre ervas que podiam causar mal-estar, sobre substâncias que podiam enfraquecer uma pessoa aos poucos. Quando percebi aonde aqueles pensamentos estavam levando, senti um calafrio subir pela espinha. Mas eu era jovem demais para entender a gravidade real da situação e achei que eram só desabafos de uma mulher transtornada pela descoberta da traição. Nunca imaginei que minha mãe fosse realmente capaz de colocar aqueles planos macabros em prática. Para mim,
ela era ainda a mãe carinhosa que me criou, que me protegia, que jamais seria capaz de fazer mal a alguém, mesmo diante de uma situação tão humilhante. A mudança no comportamento do meu pai começou de forma sutil, algumas semanas depois da minha descoberta. Primeiro foi uma indisposição geral, uma falta de energia que ele atribuiu ao cansaço do trabalho na fazenda. Depois vieram as dores de estômago após as refeições, especialmente depois do café da manhã que minha mãe servia para ele na cama todos os dias, como sempre tinha feito desde que se casaram. As dores foram se intensificando aos poucos, acompanhadas de náuseas que deixavam meu pai pálido e sem apetite. Ele começou a emagrecer de forma visível, as roupas ficando largas no corpo que antes era forte e saudável. O médico da cidade foi chamado várias vezes, mas não conseguia diagnosticar o que estava causando aquele mal-estar repentino num homem que sempre tinha sido saudável como um touro. Minha mãe representava perfeitamente o papel da esposa preocupada, correndo atrás de remédios, preparando comidas especiais para tentar melhorar o apetite do marido, velando o sono dele como uma enfermeira dedicada. Ela insistia para que ele tomasse o café da manhã que ela preparava especialmente, dizia que tinha acrescentado vitaminas e ervas medicinais que iam ajudar na recuperação dele. Olha, sei que essa história tá pesada, mas aposto que a maioria de vocês não vai ter coragem de apertar esse botãozinho de curtir. Vai lá, me prova que tô errada. Quero ver quem realmente tem estômago para histórias de família que ninguém conta por aí. Aperta esse like aí e vamos ver se vocês aguentam o que vem pela frente. Os cabelos do meu pai começaram a ficar ralos e sem brilho, caindo em tufos quando ele passava a mão na cabeça. A pele dele adquiriu uma cor amarelada que não era normal e os olhos ficaram fundos, com aquelas olheiras escuras de quem não consegue descansar direito. Ele vomitava quase todas as manhãs, logo depois de tomar o café que minha mãe levava para ele com tanto carinho aparente. O que mais me impressionava era a dedicação com que minha mãe cuidava dele durante essa fase. Ela não saía do lado da cama, controlava cada remédio, cada gole de líquido que ele ingeria. Para qualquer pessoa que visse de fora, ela era o exemplo da esposa perfeita, disposta a qualquer sacrifício para salvar a vida do marido amado. Só eu sabia a verdade por trás de toda aquela encenação. Mas o pior ainda estava por vir, porque o que eu presenciei nos últimos dias da vida do meu pai foi algo que me marcou para sempre e que até hoje me faz acordar gritando de pesadelo algumas noites. Os últimos dias da vida do meu pai foram uma agonia que nenhum ser humano merece passar. Ele definhava na cama como uma vela derretendo, cada dia mais fraco, cada dia mais amarelo, cada dia mais parecido com um fantasma do homem forte que sempre foi. Minha mãe não largava do lado dele nem um minuto, sempre com aquela xícara de café especial na mão, insistindo para que ele tomasse até a última gota porque ia ajudar na recuperação. Era terrível ver aquele homem que um dia carregou o bezerro nas costas, agora sem força nem para levantar a cabeça do travesseiro. Ele tentava falar comigo, tentava me dar conselhos sobre a vida, sobre os estudos, sobre como eu devia me comportar quando ele não estivesse mais ali para me proteger. Era como se ele soubesse que estava morrendo, mas não conseguisse entender por quê. Nas últimas semanas, meu pai começou a delirar. Falava sozinho durante a noite, chamando nomes de pessoas que só ele sabia quem eram, pedindo perdão por coisas que ninguém conseguia entender. Uma vez eu o ouvi sussurrando o nome do Benedito, dizendo que sentia muito, que nunca quis que as coisas chegassem àquele ponto. Minha mãe estava sempre por perto quando isso acontecia, secando o suor da testa dele com carinho fingido. O médico da cidade, Dr. Januário, visitava nossa casa quase todos os dias, mas confessava estar perdido diante daquele caso. Nunca tinha visto uma deterioração tão rápida e misteriosa em alguém que sempre foi saudável. Receitava remédios para dor, para náusea, para fraqueza, mas nada fazia efeito. Meu pai continuava piorando dia após dia, hora após hora, como se alguma força invisível estivesse sugando a vida dele aos poucos.
Foi numa madrugada de sábado que meu pai finalmente partiu. Eu acordei com o barulho do choro da minha mãe, aquele choro alto e desesperado que ela fez questão que toda a vizinhança ouvisse. Corri para o quarto deles e encontrei meu pai imóvel na cama, com os olhos fechados e uma expressão de paz no rosto que ele não tinha há meses. Minha mãe estava debruçada sobre o corpo dele, gritando que não podia viver sem o marido amado. A encenação da minha mãe naquele momento foi perfeita. Ela chorava com uma intensidade que convenceu até mesmo a mim, que sabia da suspeita terrível que carregava. Ela gritava para Deus, perguntando por que tinha levado o melhor homem do mundo, por que tinha deixado ela e a filha órfãs de proteção. Qualquer pessoa que visse aquela cena ia pensar que estava diante de uma viúva genuinamente destruída pela perda. O velório do meu pai foi uma das maiores concentrações de gente que Guaratinguetá já tinha visto. A casa ficou pequena para receber todos os fazendeiros da região, todos os comerciantes da cidade, todas as famílias que conheciam e respeitavam Arlindo Ramos. O caixão ficou aberto na sala de visitas, cercado por coroas de flores que chegavam de todas as partes, mensagens de pêsames de pessoas importantes de São Paulo e Rio de Janeiro. Minha mãe recebeu cada visita como a viúva perfeita, sempre de preto, sempre com os olhos vermelhos de chorar, sempre agradecendo as palavras de conforto com aquela dignidade que só as mulheres da alta sociedade sabem manter, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela falava sobre como meu pai tinha sido um marido exemplar, um pai dedicado, um homem íntegro que deixava um legado de honestidade e trabalho. Durante o velório inteiro, eu ficava observando minha mãe representar aquele papel de viúva inconsolável e me perguntando se eu estava louca, se realmente tinha presenciado aquela cena atrás do moinho, se minha imaginação tinha inventado toda aquela história sobre veneno no café. Ela parecia tão genuinamente destroçada pela morte do marido que chegava a me convencer de que eu tinha sonhado com tudo aquilo. O enterro foi ainda mais impressionante que o velório. O cortejo saiu da nossa casa e percorreu toda a rua principal de Guaratinguetá, com centenas de pessoas acompanhando o caixão até o cemitério. O padre da matriz fez um discurso emocionado sobre a vida exemplar do meu pai, sobre como ele tinha sido um pilar da comunidade, sobre como sua morte prematura era uma perda irreparável para toda a região. Quando desceram o caixão do meu pai na cova, minha mãe teve um chilique tão convincente que precisou ser amparada por 4 homens para não cair dentro do buraco junto com o marido. Ela gritava que queria morrer também, que não conseguia viver sem ele, que a vida dela tinha acabado naquele momento. Todo mundo ficou comovido com tanto sofrimento, com tanto amor sendo demonstrado publicamente. Mas no dia seguinte ao enterro, a primeira coisa que minha mãe fez foi mandar embora o Benedito. Ela chamou ele na cozinha e disse que não podia mais manter tantos empregados, que ia ter que cortar gastos por causa da nova situação financeira da família. Deu a ele uma quantia em dinheiro e falou que ele tinha 3 dias para arrumar as coisas e procurar trabalho em outro lugar. O coitado do Benedito saiu da nossa fazenda chorando como uma criança, carregando uma trouxinha com os poucos pertences que tinha. Eu vi quando ele passou pela janela do meu quarto, caminhando devagar pela estrada de terra, olhando para trás várias vezes, como se estivesse se despedindo para sempre de alguma coisa muito importante. Nunca mais soube notícias dele. Nunca mais ninguém falou sobre o peão bonito que tinha trabalhado na fazenda São Benedito. 2 semanas depois do enterro, minha mãe anunciou que ia vender a fazenda. Disse que não conseguia mais viver naquele lugar cheio de lembranças do marido amado, que cada canto da propriedade a fazia lembrar da felicidade que tinha perdido. Falou que precisávamos começar uma vida nova na cidade, longe de tudo que pudesse nos causar sofrimento desnecessário. A venda da fazenda aconteceu mais rápido do que qualquer negócio daquele tipo costumava acontecer na região. Minha mãe aceitou a primeira proposta que apareceu, mesmo sendo um valor abaixo do que a propriedade realmente valia. Era como se ela tivesse pressa de se livrar daquele lugar, de apagar qualquer vestígio da vida que tínhamos construído ali durante tantos anos.
Nos mudamos para uma casa no centro de Guaratinguetá, uma construção menor, mais confortável, numa rua movimentada, onde minha mãe podia se sentir mais próxima da sociedade local. Ela se adaptou rapidamente à vida na cidade, participando das atividades da igreja, frequentando as reuniões das senhoras da alta sociedade, mantendo a posição social que sempre teve, agora como viúva respeitável. Eu cresci carregando aquela suspeita terrível sobre a morte do meu pai, mas sem nunca ter certeza se era real ou se era fruto da minha imaginação adolescente traumatizada. Minha mãe nunca mais tocou no assunto daquele dia que eu contei para ela sobre a cena do moinho. Era como se aquela conversa nunca tivesse acontecido, como se toda aquela história tivesse sido apagada da memória dela. Os anos foram passando e eu fui construindo minha própria vida. Me casei aos 21 anos com o João Carlos, um rapaz filho de comerciantes locais. Tive 4 filhos que criei com muito amor e dedicação. Minha mãe se tornou uma avó exemplar, sempre presente na vida dos netos, sempre contando histórias sobre o avô que eles nunca conheceram, sempre pintando meu pai como um homem perfeito que morreu cedo demais. Durante mais de 50 anos, eu carreguei aquela dúvida como um peso no peito. Havia momentos em que conseguia me convencer de que tinha imaginado tudo, que meu pai realmente tinha morrido de uma doença natural, que minha mãe era apenas uma viúva que sofreu uma perda terrível. Mas havia outros momentos em que as imagens daqueles últimos meses voltavam à minha mente com uma clareza assustadora. Minha mãe viveu até os 92 anos, sempre mantendo a imagem de viúva respeitável, sempre sendo elogiada pela forma digna como tinha criado a filha sozinha depois da tragédia familiar. Ela morreu em casa, rodeada pelos filhos e netos, levando para o túmulo todos os segredos que tinha guardado durante quase 6 décadas. Eu pensei que nunca ia saber a verdade sobre aqueles dias terríveis da minha adolescência. Mas o destino tinha outros planos para mim. No ano passado, minha tia Conceição, irmã mais nova da minha mãe, foi internada no hospital com pneumonia. Ela estava com 95 anos, muito debilitada, e os médicos avisaram que não tinha muito tempo de vida. Eu fui visitá-la todos os dias, tentando dar o conforto que podia nos últimos momentos dela. Foi numa dessas visitas que tia Conceição me agarrou pelo braço com uma força que não parecia condizer com o estado frágil em que ela se encontrava. Ela olhou nos meus olhos com uma intensidade que me assustou e disse que precisava me contar uma coisa antes de morrer, que não podia levar aquele segredo para o túmulo, que já tinha carregado aquele peso por tempo demais. Quando ela começou a falar sobre aqueles dias de 1965, senti o sangue gelar nas veias. Ela me contou que tinha visto minha mãe mexendo com umas ervas estranhas na cozinha, que tinha reparado no jeito suspeito como ela preparava o café do meu pai, que tinha desconfiado de alguma coisa, mas nunca teve coragem de interferir na vida do casal. Tia Conceição disse que depois da morte do meu pai, ela encontrou no lixo da nossa casa uns frasquinhos vazios, que tinham cheiro estranho, que tinham rótulos de substâncias que ela não conhecia. Ela guardou essa suspeita durante todos aqueles anos, mas nunca falou nada porque não tinha certeza, porque não queria destruir a reputação da irmã baseada apenas em desconfiança. Agora me digam uma coisa. Vocês acham que eu fiz errado em nunca ter denunciado minha mãe depois que descobri a verdade? O que vocês teriam feito no meu lugar? Denunciar a própria mãe por um crime de 60 anos atrás ou levar esse segredo para o túmulo? Quero saber a opinião sincera de vocês nos comentários. Porque depois dessa revelação da tia Conceição, minha vida mudou completamente. E o que eu descobri sobre mim mesma e sobre perdão vai surpreender vocês mais do que tudo que já contei até agora. Depois que tia Conceição me revelou a verdade sobre minha mãe, passei semanas sem conseguir dormir direito, remoendo cada detalhe daqueles dias terríveis de 1965. Era como se um quebra-cabeças que estava incompleto há décadas finalmente tivesse ganhado a peça que faltava, revelando uma imagem que eu nunca quis ver, mas que sempre soube que existia. Minha mãe realmente tinha envenenado meu pai,
e eu tinha sido a responsável por entregar a informação que selou o destino dele. A primeira reação que tive foi de raiva. Raiva da minha mãe por ter feito uma coisa daquelas. Raiva de mim mesma por ter contado o que vi. Raiva do meu pai por ter se envolvido numa situação que sabia que podia destruir a família inteira. Mas depois da raiva, veio uma tristeza profunda. Uma compreensão tardia de como aqueles tempos eram diferentes. De como a pressão social era esmagadora para famílias como a nossa. Nos anos 60, especialmente numa cidade pequena como Guaratinguetá, ser descoberto numa relação entre homens não era apenas uma questão moral, era uma destruição social completa. Minha mãe sabia que se a verdade sobre meu pai viesse à tona, nossa família perderia tudo, a posição social, o respeito da comunidade, as oportunidades de negócio, até mesmo a possibilidade de eu conseguir um casamento decente no futuro. Para uma mulher criada como minha mãe foi criada, filha de coronel, acostumada a ser respeitada e admirada por toda a sociedade local, a ideia de virar motivo de fofoca e escândalo era simplesmente insuportável. Ela preferiu matar o próprio marido a permitir que nossa família fosse destruída pelo preconceito e pela ignorância que dominavam aquela época. Foi uma escolha terrível, mas que fazia sentido dentro da mentalidade daqueles tempos. Comecei então a investigar discretamente o que tinha acontecido com o Benedito depois que ele foi embora da nossa fazenda. Conversei com pessoas antigas da região, procurei famílias que podiam ter conhecido ele, tentei rastrear o paradeiro daquele rapaz que tinha sido o grande amor secreto do meu pai. O que descobri me partiu o coração de uma forma que eu não esperava. O Benedito nunca mais conseguiu trabalho fixo em fazenda nenhuma da região. Parece que minha mãe tinha espalhado boatos sobre ele, inventado histórias sobre comportamento inadequado, sobre problemas de caráter que faziam os fazendeiros desconfiarem dele. Ele acabou virando um trabalhador itinerante, pegando serviços temporários aqui e ali, vivendo sempre na incerteza, sempre escondendo sua verdadeira natureza. Uma senhora de Lorena me contou que conheceu o Benedito nos últimos anos de vida dele. Disse que ele morava sozinho numa casinha nos fundos da propriedade de um parente distante, que trabalhava como caseiro em troca de comida e abrigo. Era um homem amargurado, que bebia demais, que falava sozinho nas noites de lua cheia, mencionando sempre um amor perdido que tinha destruído a vida dele. Ele morreu em 2012, sozinho, sem família próxima, sem ninguém que realmente soubesse quem ele tinha sido ou o que tinha significado na vida de outras pessoas. Foi enterrado no cemitério municipal de Lorena, numa cova simples, sem flores, sem lágrimas, sem ninguém para contar a história de amor trágico que ele tinha vivido. Era como se tivesse sido apagado da história, como se nunca tivesse existido. Quando soube dessa informação, chorei como não chorava há décadas. Chorei pelo Benedito, que pagou com a vida inteira pelo crime de amar alguém que não podia amar. Chorei pelo meu pai, que morreu envenenado por tentar viver um amor verdadeiro, numa época que não permitia esse tipo de sentimento. Chorei pela minha mãe, que se transformou numa assassina para proteger uma honra que talvez nem valesse a pena ser protegida. Mas, principalmente, chorei por todas as vidas que foram destruídas pelo preconceito, pela ignorância, pela incapacidade que nossa sociedade tinha de aceitar o diferente. Quantas outras famílias passaram por tragédias parecidas? Quantos outros pais morreram em segredo, carregando amores impossíveis? Quantos outros beneditos foram expulsos das suas comunidades apenas por serem quem eram? Foi a partir dessa reflexão que minha vida começou a mudar de forma radical. Aos 75 anos, decidi que não ia mais ficar calada diante do preconceito, que não ia mais aceitar passivamente as injustiças que via acontecer ao meu redor. Comecei a participar de grupos de apoio a famílias que tinham filhos homossexuais, oferecendo minha experiência e minha casa para conversas sobre aceitação e amor incondicional. Muitas mães vinham conversar comigo quando descobriam que os filhos eram gays, desesperadas, achando que era o fim do mundo, que a família estava destruída para sempre.
Eu contava para elas a história do meu pai. Explicava como o preconceito pode levar a tragédias irreversíveis, como o amor precisa ser maior que qualquer convenção social ou expectativa familiar. Aprendi que minha mãe tinha sido produto do tempo dela. Uma mulher que reagiu da única forma que sabia reagir diante de uma situação que considerava inaceitável. Não consigo perdoar o que ela fez, mas consigo entender por que ela fez. O veneno que matou meu pai não foi apenas o que ela colocou no café dele. Foi o veneno do preconceito que estava impregnado na sociedade inteira. A personalidade rígida que minha mãe desenvolveu depois da morte do meu pai, aquela obsessão com reputação e aparências, aquela necessidade de controlar cada detalhe da vida familiar, tudo isso era reflexo do trauma que ela também tinha vivido. Ela carregou a culpa daquele assassinato durante mais de 50 anos, fingindo ser uma viúva exemplar quando na verdade era uma mulher atormentada pelos próprios demônios. Hoje, quando vejo casais homossexuais vivendo livremente suas vidas, quando vejo famílias que aceitam e celebram a diversidade dos filhos, quando vejo uma sociedade que evolui aos poucos na direção do respeito e da inclusão, penso em como as coisas podiam ter sido diferentes para meu pai e para o Benedito se eles tivessem nascido em outra época. Meu pai não era um homem mau, não era um pervertido como minha mãe acreditava. Ele era apenas um homem que se apaixonou por outro homem numa época em que isso era considerado abominação. Se ele fosse vivo hoje, poderia estar vivendo feliz com seu companheiro, criando filhos adotivos, contribuindo para a comunidade de forma positiva, sendo respeitado pelo que realmente era e não pelo que a sociedade esperava que ele fosse. Comecei a frequentar a parada do orgulho LGBT de São Paulo, levando cartazes com fotos do meu pai e do Benedito, contando a história deles para quem quisesse ouvir. Muitas pessoas ficavam emocionadas ao saber que uma senhora de mais de 70 anos estava ali lutando pelos direitos de pessoas que já tinham morrido há décadas, mantendo viva a memória de um amor que foi destruído pela intolerância. Virei uma espécie de ativista tardã, sempre participando de discussões sobre direitos humanos, sempre defendendo que o amor verdadeiro não tem gênero, cor ou orientação sexual. Meus próprios filhos ficaram surpresos com essa transformação, mas acabaram entendendo que eu estava tentando fazer alguma coisa boa com a dor que carregava há tanto tempo. Aprendi que perdão não significa esquecer ou concordar com o que foi feito de errado. Perdão significa entender o contexto, aceitar que as pessoas são produtos do seu tempo e das suas circunstâncias, e escolher não deixar que a raiva e o ressentimento envenenem o resto da nossa vida. Eu perdoei minha mãe, perdoei meu pai por ter me colocado naquela situação impossível, e principalmente perdoei a mim mesma por ter sido a mensageira de uma notícia que custou a vida de um homem. A lição mais importante que tirei de toda essa tragédia familiar é que o preconceito mata, literalmente mata. Não apenas as vítimas diretas, como meu pai e o Benedito, mas também os perpetradores como minha mãe, que viveu décadas carregando o peso de um crime que cometeu em nome de valores que hoje sabemos que estavam errados. Não podemos mudar o passado, mas podemos aprender com ele para construir um futuro melhor. Cada vez que uma família aceita um filho homossexual, cada vez que uma pessoa defende os direitos de quem é diferente, cada vez que alguém escolhe o amor ao invés do preconceito, estamos honrando a memória de todos os que morreram por serem quem eram, numa época que não os aceitava. Hoje, aos 76 anos, posso dizer que encontrei paz com essa história terrível que marcou minha família. Não é uma paz completa, porque a dor de perder meu pai daquela forma ainda dói no peito, mas é uma paz que vem do entendimento, da aceitação, da certeza de que estou fazendo alguma coisa para que outras famílias não passem pelo que a minha passou. Eu sou Zilpa Benedita Ramos, tenho 76 anos, moro aqui em Guaratinguetá e essa é a história da minha família, de como o preconceito e a ignorância destruíram 3 vidas de uma vez só. Se vocês querem mais histórias reais de famílias brasileiras, histórias que ninguém tem coragem de contar, se inscrevam no canal Vovós do Brasil.
Aqui a gente não esconde a verdade, por mais dolorosa que ela seja. E se puderem, cliquem nos quadrados que estão passando aí na tela para ver mais vídeos e ouvir mais histórias de mulheres guerreiras como eu. Vocês vão se surpreender com a força que nós, mulheres brasileiras, temos para superar qualquer coisa que a vida coloca no nosso caminho e transformar dor em sabedoria, trauma em lição de vida.